Olá pessoal, tudo bem? A gente está retomando essas aulas de teoria e filosofia do yoga. E, então esse início de ano, né, nessa primeira série aí de leituras, de encontros, a ideia é a gente começar com Bhagavad Gita, né? E a gente vai falar bastante sobre, enfim, quais edições, traduções, mas mais do que isso nesse primeiro encontro agora, a ideia é trazer um contexto histórico para a gente compreender melhor, né? Então, eu vou trazer todo um contexto histórico, até para a gente dar uma pausa, de certo modo, entre uma obra e outra, assim, também para a gente dar essa refrescada, né, para entender de onde que a gente está chegando, assim, e especificamente o Bhagavad Gita, né, que é uma obra muito importante, muito clássica, muito reconhecida, assim, e também com tantas traduções e tantas linhas diferentes, né, então isso não somente modernamente, mas antigamente também, né, então ela sempre nasceu de maneira, já nasce de maneira polêmica, assim, né? Então, quem escreveu, por que escreveu, em qual contexto, e então a gente justamente vai entender um pouquinho desse contexto, fazendo essa lembrança, e para a gente começar, digamos, propriamente o texto na próxima semana, e justamente depois que a gente falar sobre as obras, as traduções e tudo mais. Então, a ideia de hoje é essa, né? Esse início de hoje, como sempre, fica bem à vontade em digitar ali, fazer perguntas ou tirar né, o mudo aí, podem falar em qualquer momento. Para mim é bom também, é bem legal essa troca. Vou começar aqui o compartilhamento de tela. Quero pegar esse primeiro contexto. Vamos fazer um teste aqui, porque às vezes quando eu amplio, então estão vendo o compartilhamento de tela, né? Aqui. Só que a hora que eu coloco aqui, digamos, no slide, ficou grande para vocês no slide ou está igual ainda? Não, tá igual É ainda. igual, né? Não, perfeito. Então, vou entrar de novo no compartilhamento de tela e eu compartilho o slide agora. Antes eles faziam isso automático, por algum motivo agora não estou fazendo. Mas, enfim. Agora foi? Beleza. Foi. Então, ótimo. E Alex, Anneli, sejam bem-vindas, bem-vindos. Então, esse contexto, né? Então, hoje a gente vai trazer esse contexto do Bhagavad Gita, né? Então, a gente traz esse momento histórico aqui, né? Então, retomando um pouco, né, essa ideia do que a gente chama, né, atualmente dessa migração, né, ariana, né, desses povos arianos, né? Então, a gente tinha esse já um grande vigor, de certo modo, uma extensão da civilização que a gente chama de civilização autóctone, a civilização, digamos, nativa daquela região, e que hoje, historicamente, a gente sabe que é sempre um desafio de saber quem é realmente a civilização nativa, porque sempre vai ter alguém que era nativo e depois outra pessoa chegou, né? Então, a partir de que momento da história, realmente, aquele território ficou daquele pessoa, daquele grupo, né? Mas, digamos, era a população nativa a partir, em contraste com a população que estava chegando, né? Assim, então, nesse sentido, né? Naquela região. Então, era bem grande, assim, né? Então, você tinha traços que vão desde o que a gente chama do Afeganistão atual, Badakhshan, até o centro do subcontinente indiano, né, que é essa região que a gente chama de Maharashtra, aqui, para 2.500 quilômetros, assim, então é muito grande, assim, de populado mesmo, essa região, assim. E vai ter toda essa migração, né, centrada dos povos arianos, ali nessa região. E que tudo isso está presente nesse contexto do Bhagavad Gita, né? Por isso que a gente está retomando. E vai acontecer um declínio, né, dessa civilização, né, então dessa civilização nativa que estava ali, ela por conta própria, né, digamos assim. Então, mais ou menos por volta de 1500 antes da Era Comum, né, então isso a gente não está falando de sânscrito, né, nem de brahmanes, nem de kshatras, nada disso. Então, são as pessoas antes disso, né, que já estavam ali naquele território, né. Então, antes de tudo, antes mesmo do que a gente vai entender como Índia, muito antes. Né? Então, aqui, então isso é após mais ou menos 1500, né, antes da Era Comum, que a gente chama, né? Vão ter um aumento de chuvas, a vegetação vai mudar bastante, né? Então, isso vai permitir essa migração
dos arianos védicos e o seu estabelecimento perto do que vai ser o noroeste da região do Indo, né? Então, teve esse declínio natural dessa civilização antes disso, né, por volta de 1800 até 1700. Então, você vê que tem pelo menos 200 anos aí dentro do declínio dessa civilização e o início dessa migração dos povos arianos, né? Então, realmente não tiveram muito contato, né? A influência não foi grande em termos de declínio, né? Então, os povos arianos já pegam essa região mais enfraquecida, assim, por diferentes motivos. Às vezes, em determinados momentos foi bastante seca, então escassez de alimento, e às vezes foi inundações, outras por doenças, pragas, então de diversos motivos que historicamente ainda se está entendendo o que aconteceu, mas tem algumas hipóteses assim, e que diminuiu e enfraqueceu esse vigor dessa civilização nativa que estava ali, né? Então, começou essa entrada, né, do que vai ser, né, a Índia com essa entrada dos povos arianos, né, ali que chega mais ou menos do leste europeu, né, que vai chegando. Então, por volta então, é muito lenta essa migração, né? Então, não é tipo, um povo, vamos invadir esse local, invade e conquista, né? Então, não. Então, de 1500 até 1000, mais ou menos, tá? 500 anos, né? Assim, de uma migração em direção aos vales, dos vales do Ganges, né? Então, toda essa região do Ganges ali. Então, com alguma seca, aí são questões da época, né, que vai facilitando ou dificultando as caminhadas, né, essas expansões, as migrações. Algumas secas na região do Ganges permitiu, né, esse translado né, eles passaram por essa região, depois para essa região também, né? Então se estabeleceram lá e depois passaram por essa região para se estabelecer em outros locais, né? Então toda essa entrada inicial desses povos, que é bem legal aqui da gente entender. E aqui, já por volta de 500 antes da Era Comum, então 500 anos, agora mais 500 anos, né? Então 1000 anos assim de entrada, né? Então já há uma melhora do clima, e esse povo já começa o que a gente chama de realmente a se estabelecer. Então, a cortar e a queimar, digamos, a floresta, abrir espaços mesmo, né? E preparar o solo para a agricultura, né? Isso vai fortalecer mais a urbanização e aí sim possibilitar uma expansão para o sul da Índia e depois para a Ásia, né? Então, esse é o primeiro contexto, né, de chegada desses povos. Vou trazer rapidamente aqui também para vocês darem uma olhada um mapazinho aqui da Índia. Tem um mais cheio de informações, um pouquinho confuso, e depois um outro mais claro, mas esse mais confuso é legal porque ele é maior também. Então aqui, né? Então isso é o que está... Então a gente está nessa região aqui, né? Do Afeganistão. Então a entrada começa por aqui, né? Então eles vão entrando lá do leste europeu, vai vindo por essa região. Tá vendo aqui, ó? Vou aproximar um pouquinho. Então, Indus. A gente falou, já comentou isso em algum tempo atrás. Então, Indus, antigamente é o rio que chamava Sindus, né? Aqui. Então, esse é o rio que depois que vai dar o nome para a Índia, né? Na verdade. Então, para cá está a Grécia, a Europa, né? Aqui, então, Afeganistão. E aí o povo de lá, dos Sindus, né? Os gregos falavam, o povo do lado de lá dos Sindus, né? Os Indos, e depois vão ficar os indianos, né? Então, essa é a referência desse rio aqui. Mas, enfim, então, esse pessoal vai chegando pelo Afeganistão, né, nesse noroeste aqui da Índia. Então, eles vão entrando. Então, aqui começam os Punjabs, né, que a gente chama. Que essas umas zonas mais férteis, assim, por uma irrigação dos rios, assim, né, dessa região. E aqui, ó, essa descida, ó. Estão vendo o azulzinho, né, dos rios. Então, tá aqui e Yamuna e o Ganges, né? Então essa é a região que se vai estabelecer, que vai ser muito fértil e muito, enfim, rica nesse momento, né? Tanto que é Delhi aqui, Nova Delhi, tá tudo nessa região, inclusive atualmente, né? Então é isso, Afeganistão, eles vão descendo, vão entrando, Rio, Ganges e Yamuna. Então esse aqui é o norte, né? Da Índia. Que é aquela palavra que eu falei para vocês, o Maharashtra, lembra que eu falei que eu acabei de falar? Vai desde o Afeganistão até o Maharashtra. Então essa região antiga, civilização antiga, é muito grande, daqui de cima até aqui embaixo, né? Então realmente é uma região bem ampla, assim, muito grande essa extensão mesmo do território. Eles vão se estabelecer mais ou menos aqui. Deixa eu fazer um outro mapa um pouquinho mais limpo, aqui é um pouco mais
desenhado, né, nesse mapa, fica um pouco mais claro. Então aqui agora mais claro esse rio, né, o rio Indus aqui, o Paquistão, o Afeganistão está ali em cima, aqui está, né, Afeganistão, região da Caxemira, né, que vai ficar muito conhecida, a gente estudou bastante a região do shivaísmo da região da Caxemira, né, Tibete, Himalaia, e aqui bem claro, né, Yamuna e o Ganges, né. Então essa foi a entrada, né, então Afeganistão, pum, vem para cá, Yamuna e Ganges. Então essa foi por 1000 anos, né? Então fazer todo esse caminho aqui, né? Chegando, estabilizando, anda um pouquinho mais, anda um pouquinho mais. Então essa foi a entrada até se estabelecerem aqui, para depois, igual a gente acabou de falar, aí eles vão sim começar a expandir para o sul aqui da Índia, né? Mas até então mais ou menos essa região ali do norte, tá? Do noroeste. Alguma dúvida aqui? Eu vou sair agora do mapa aqui, mas se quiser eu posso ainda falar alguma coisinha, mas é mais ou menos para a gente ter essa ideia. Então, bom, muito bem. Estava aqui. Então é isso. Essa lenta migração dos arianos do leste europeu até a Índia, né, o que vai ser a Índia, né? E isso. Então, o que é esse povo ária, né? Então, isso é importante a gente ver, porque isso vai ser constitutivo da batalha ali também, né? Do Bhagavad Gita. Né? Então, isso que está envolvido aqui. Né? Então, esse povo ária, né? Lembrando, ele é um ramo dos povos indo-europeus, né? Que a gente chama atualmente de indo-europeu, né? Eles vão transitar desde a Ásia Central até o leste europeu, né? Por quê? Né? Por basicamente rotas comerciais e também guerras de forma geral, mas isso vai criar uma rota comercial entre China e Europa, né, muito intensa ali. Então, o uso da domesticação do cavalo, né, para o transporte, para a guerra, isso vai modificar completamente o mundo antigo, né? Então isso vai transformar o mundo antigo, intensificar as trocas culturais e comerciais, né? Então essa rota que passa ali da China e vai, né, Oriente Médio, leste europeu, e depois vai para o que vai ser a Índia, né? É tudo possível, principalmente pela domesticação do cavalo e a utilização dessas rotas de uma maneira muito mais ligeira, né? Assim, as trocas. Então, enfim, comunicações, tecnologias, tudo é muito mais rápido, né? Que se comunica e se cria nesse momento. Então, é isso como eu mostrei agora ali para vocês, agora em textual, mas, né? Então, é isso, a entrada nas planícies do noroeste, né? Por meio dessas passagens das montanhas, né? Montanhosas ali do Afeganistão, né? E se deslocaram com mais facilidade nessa região do Punjab, né? Às vezes eles chamam de Punjab ou Punjab, é a mesma ideia. Mas é isso, é rica em afluentes do rio Indo, né? Então, o rio Indo ali, a gente viu, então rica em afluentes dele, então fértil, continua em direção ao nordeste, né, indiano, que aí sim vai passar por aquela região, né, que a gente viu, Delhi, Nepal, e aí vai desfiando, e aí sim chegando nos rios adjacentes ao Ganges, né, que vão começando a criar algumas partes atravessáveis, né? Então é isso. Então, em determinado momento a gente teve uma seca, e essa seca permitiu se atravessar algumas partes que antes não eram possíveis, e outras passagens foi realmente pela entrada pelas florestas, né? Então, cortar e queimar a queimada ali das florestas, né? Então, tudo isso, novamente, 1000 anos para se estabelecendo e aos poucos chegando numa região. Não era uma região sem ninguém, né? Era uma região com povos nativos, mas não eram povos nativos com uma estrutura de civilização mais estruturada como eles tinham antes, né? Porque eles já tinham definhado, né? Já tinham perdido esse auge da civilização. Então, a hora que esses povos arianos chegam, eles chegam com grupos menores e mais, digamos, desorganizados em termos de comunicação, de grandiosidade de cidades, de sistema de esgoto e de água que eles tinham antes, né? Assim, e agora não mais, foi se perdendo, né? Aqui. E lembrando também, isso é legal, né? Então, os povos arianos, quando a gente fala, povo ariano, na verdade, não é um povo ariano, né? São várias tribos, né? Assim, são povos arianos, igual a gente pensa na Grécia, né? Então, são vários, são os gregos, né? Então, tem os gregos troianos, espartanos, né? Atenienses, então, assim, é todo um local ali, né? Da Grécia, e que depois vai expandindo, né? Então, quem são os gregos, né? Então, com as guerras, os gregos vão se expandindo também. Então, isso
é a mesma ideia constitutiva aqui, né? Então a gente não tem um povo ariano, né? É um povo específico centralizado num governante, são vários povos que vão migrando, né? Então isso é importante para a história também, porque nesse sentido, ou seja, são povos que têm muito parentesco, mas também tem muitas rixas entre si também, rivalidades, né? Então são primos distantes, amigos, tios, parentes que se cruza para cá e depois é uma tribo para lá. Então são muita influência de família, mas também de outros povos que vão entrando no que vai ser isso, dos povos arianos, conforme eles se movimentam, conforme eles vão agregando outras pessoas, né? Enfim. Então, nesse momento, é curioso essa ideia que a gente traz, né? A gente tem essa figura do deus Indra, né? Por exemplo. Então, o deus Indra, ele vai ser considerado como a maior deidade dos Vedas, né? Aqui. Por quê? Porque ele é considerado o rei do céu, né? Associado aos raios, trovões, a tempestade e a guerra, né? Então, isso, sempre lembrando, a gente está falando de um povo ariano, que é um povo indo-europeu, então vai ser muito, muito semelhante a, por exemplo, a Zeus e a Thor, né? Trazendo essa mitologia grega e mitologia escandinava também, né? Então, esses deuses em comum não é por acaso, né? Realmente tinham uma base ali em comum, né? Então, é o deus maior que é associado a raio, trovão, tempestade e guerra, né? Então, é muito parecido realmente com Zeus, Thor e Indra, né? Assim. E muito bem. Então, por que que também ele é um deus importante aqui? Porque ele é o deus que está justamente expandindo, né? É um deus de guerra, é um deus de migração, de conquista de novos territórios, né? Então, por isso que ele vira uma das maiores deidades, porque é um momento de guerra, é um momento de expansão de povo, né? Aqui. Então, não vai ser um momento de um deus da paz ou da justiça, porque seria um momento já de, sei lá, de sedentarismo, né? De estar os povos sedentários e de organização de uma estrutura mais de Estado, né? Aí sim a gente poderia ter mais esses deuses de justiça, de organização, de manutenção. Mas aqui a gente tem deuses mais de expansão. Então, isso é interessante, né? A mitologia mostra mais ou menos como a sociedade está no momento, né, histórico. E outro também deus muito importante, que é o deus Agni, né? Que é o deus fogo, né? Então, o deus, por que do fogo, né? Porque vai ajudar muito nas conquistas de terra, né? Pela queima das florestas, estabilização desses sítios dos áreas, né? Então, estabilizar as áreas, né? Se manter. Então, o fogo, ele é muito importante, né? Nesse momento histórico também, né? Saber usar a tecnologia fogo, né? Então, isso modificou muito para a humanidade. Então, nesse sentido, né, a gente entende os Vedas, né, não somente como uma certa fonte sagrada, né, para eles, mas também um espelho de uma certa experiência histórica, né, porque eles foram sendo construídos ao longo da estabilização dessa cultura, né, dos povos ária, então desde a entrada, né, das planícies lá do noroeste da Índia, até o estabelecimento mais definitivo desses reinos, né. Então, os Vedas ele mostra essa passagem e o Mahabharata vai pegar incorporar essa história e dentro do Mahabharata, o Bhagavad Gita também. Então, tudo isso tá dentro desse grande contexto, né, que a gente está observando nesse momento. Aqui. É importante a gente reconhecer isso, né, tem essa origem divina também dos Vedas e essa origem divina da história desse povo, né? Então, esse povo vai entendendo alguns livros como sagrados, né? Mas a gente vai ver depois esse livro, o próprio Mahabharata, né? O Bhagavad Gita, eles entendem como história, né? Tipo, foi assim, né? Eles chamam a categoria, não necessariamente a história, mas é uma categoria que chama, literalmente significa foi assim, né? Então, foi desse jeito, né? Então, realmente, entendendo que assim a gente acredita que foi, né? Mas, por enquanto, os Vedas, ele traz essa importância também de uma transmissão fiel, né, e mais precisa, né, acurada, digamos, do conteúdo, né? E por isso, ainda lembrando de uma grande transmissão oral, né? Então, uma geração Brahmana foi transmitida oralmente para a seguinte, então por isso grandes técnicas de memorização, de recitação, de repetição, de pronúncia correta. Isso é muito importante, porque isso vai criando esse caráter grandioso da Índia também, de uma história contada, de uma história narrada, de uma história repetida dos antepassados, né, dos ancestrais, né? E isso feito na língua sagrada, né, na língua divina, que é o sânscrito, né? Então, por isso a grande atenção a uma correta articulação dos sons, bem ao ritmo, né, a ordem, ao conteúdo. Então, isso vai ser não somente pelos, digamos, os cantadores, né,
teatralizadores, né, de uma história ali, mas também nos ritos, né, nos ritos dos sacerdotes, dos brahmanes, assim. Né? Então a gente tem a importância da língua, a importância do ritmo, a importância da maneira como se contar, né? Esse caráter performático, assim. E isso está ligado, e aí já começa a entrar um dos termos mais importantes, talvez, ou mais importantes do Bhagavad Gita, que é o Dharma, né? Então, isso tudo está ligado à grande manutenção do eterno Dharma, né? Então, o Dharma, esse conceito que é difícil de tradução, mas a gente pode traduzir como virtude, ou o que é correto, né? É o Dharma, a gente traduz como direito, né? Hoje a gente vai por Dharma Shastra, por exemplo, são livros jurídicos, né? É o Código Penal, assim, então uma tradução mais mundana, assim, né? Mas é isso, é o que deve ser feito, né? Então, o que deve ser feito? Essa é a grande pergunta aqui, né? Vai ser a grande pergunta do Bhagavad Gita, né? E está sendo essa grande construção histórica e ideológica aqui desses povos arianos, né? Até aqui alguma questão nessa revisão que a gente está fazendo? Como estamos? Exato. Ô, Bruno, talvez eu fuja um pouco, mas só queria saber, tem uma hora que eu... Mas não tem a ver, tem uma hora que a Grécia chega, né, na Índia, assim, e aí não é, né, nessa época, assim, você sabe falar quando foi, mais ou menos? Foi com Alexandre o Grande, assim. O Alexandre chega lá, mas ele só chega lá porque ele sabia que existia também, né? Então, assim, já tinha trocas, né? Então, já tinha trocas antes, né? Então, nesse período, é isso, essa rota comercial e cultural já existia, né? Então, você já tinha essa rota de, inclusive, Ásia, né? Então, assim, a noção de Ásia, né, de Europa, de leste europeu e Índia, né, e Egito também, né, que é uma outra etapa também, né, muito importante na história, de Roma, né, depois mais para frente também. As transações comerciais já existiam, as culturais também, né? E então as influências já existiam, né? Então você vê inclusive na Grécia, né? Você vê isso antes de Alexandre o Grande, né? Então você vê, por exemplo, no próprio livro de República, enfim, do banquete, assim, de Platão, né, que tem a narrativa, o personagem do Sócrates, né? Sócrates fala que ele aprendeu muitas coisas, é o que a gente entende hoje que era a Índia, né? Assim, do Oriente da Índia. Então ele fala, não porque ele foi lá, né? Mas porque ele teve uma mulher, interessante que ele traz para uma mulher também, né? Teve uma mulher que veio ali da Índia e aí trouxe esse conhecimento. E por que a questão da mulher também? Porque eram mulheres que eram mais sacerdotisas também. Então ele traz esse caráter que ele aprendeu algo com a sacerdotisa, porque ele estava fazendo também uma comparação com as sacerdotes, às vezes, do templo de Delfos ali, que era muito importante para a Grécia também. Então, então já existia isso. Então, isso é antes, né? Assim, então, tinha esses conhecimentos, mas não era você não tinha um especialista de filosofia indiana na Grécia naquela época, né? Assim, isso vai existir depois. Então, porque, enfim, Sócrates, Platão, de Platão para Aristóteles, né, como discípulo, e, não sei se é comum para todo mundo, né, e aí, Maria, tudo bom? A gente está fazendo um grande retomada histórica aqui, e essa pergunta é muito legal para a gente reconhecer tudo isso. Então, Platão, Sócrates, Platão, Aristóteles, e Aristóteles, né, não sei se todo mundo sabe, ele foi um dos tutores de Alexandre, o Grande, né? Então, Aristóteles ensinou com Alexandre o Grande, né? Então, o rei, o pai dele contratou ele, né, para ser tutor do Alexandre o Grande, né? E isso foi muito importante, porque a ideia também de uma helenização, de uma cultura que vai se expandindo e que integra, isso é muito forte também em Aristóteles e Platão. Isso vai ter esse fogo, né, essa chama muito forte também no Alexandre, né, o Grande. E ele vai ter essa preocupação cultural também, né, de chegar nos locais, óbvio, por meio de guerra, mas também de manter os locais, né, de deixar os poderes ali, como criando alianças também, o que vai depois gerar vários problemas, inclusive com os macedônios, né, com os gregos, mas ele
ele tinha essa ideia de universalização. Foi a primeira globalização, de certo modo, foi isso, né, do Alexandre o Grande. E nisso, aí sim, a criação das bibliotecas, né, vão fazer um trânsito cultural imenso, imenso. Assim, então, porque vai ter dinheiro realmente para investir, para se copiar, né, que era difícil isso, né, copiar um livro, um tratado para outro. Então, realmente, as Alexandrias, né, e as bibliotecas que foram sendo criadas nas várias cidades, esse é um momento de grandes trocas. Assim, né? Então, agora a gente está falando de Alexandre, foi realmente uma grande conquista, e isso vai ser por volta de 300, né? A gente está agora por volta do ano 300, antes da Era Comum, né? Então é muito importante, que já existia na época, mas realmente, especificamente a Alexandre vai ser a primeira grande integração de tudo, e depois Roma, né? Aí Roma, aí realmente é uma grande integração, né? Assim, Roma é gigantesco, né? O Império, aí as estradas, né? Aí é um outro nível também, mas aí já é mais tarde, né? Mas pensando um pouco mais antigo, é por aí que está acontecendo isso. Legal. Muito bem, né? Então, nessa ainda retomada, então é isso, a gente tem, vou entrar tão em detalhe aqui, é só para uma retomada, para a gente já chegar nesse contexto do Mahabharata e do Bhagavad Gita, né? Então, os Vedas, eles vão se dividir em 4, né? Que a gente tem o Rig Veda, o Sama Veda, o Yajurveda e o Atharva Veda aqui. Então, é um grande período de desenvolvimento, de consolidação, de adaptações, de acréscimos. Então, assim, todo esse material está sendo constituído historicamente, né, e filosoficamente nessa época, né? Então, são muitos séculos para uma literatura, entre aspas, né? Melhor a gente falar em obras, né? Porque eles estão mais oralmente transmitindo isso do que parando para escrever, né? É pouco papel, assim, são poucas pessoas que sabem escrever, que mantêm, né? Manter um papel, né? Nessa época, manter as obras nessa época. Então, os livros, não sei se eu já mostrei para vocês, mas na outra aula eu posso preparar também. Tem uns livros que muito legais de se ver assim, como é a obra, como era feita, como era amarrada, com os furos assim. Enfim, então era difícil, né, ter tudo isso. Então é uma tradição bem mais oral, né? Então o que a gente tem aqui de Rig Veda mais antigo, né? Então por volta de 1500 antes da Era Comum, então é bem antigo assim. Então são vários hinos, são vários versos, né? Assim, e esses hinos mais antigos eles vão se remeter a esse período de migração que a gente estava falando, né? Dessa cultura védica, chegando aí no noroeste, né? No Punjab, do futura Índia, né? E os mais tardios, igual a gente viu, aí já chegando já no Doab, né? De Ganges e Yamuna, né? Então, Ganges e Yamuna, aí já pensando um pouco mais em termos de consolidação, de estabilização, né? Um povos mais sedentários aqui, né? E aí acontece essa grande, né, mudança nesse momento, e a história, o contexto e tudo isso do Bhagavad Gita está mostrando isso, né? Por isso que a gente está fazendo essa retomada aqui. Começa o quê? Essa integração, né, a partir desses povos que estavam lá, né? Então, a entrada dos povos arianos. Então, o termo Dasha, por exemplo, né, é um termo que era utilizado aí em sânscrito, né, para pejorativamente falar dos indivíduos dessas populações nativas, né? Então eram os selvagens, né, os bárbaros, né, os inferiores, assim, né? Assim como Roma sempre vai falar, né? Tudo que não é romano é bárbaro, né? São os selvagens, né? Não é civilizado. Então nessa ideia também de se opor ao outro, né? Então os arianos estão chegando e tem essa população nativa aí, né? Então dentro da sociedade ária, né, nos períodos védicos já antigos, já existia uma certa divisão tripartite, né? Uma certa hierarquização, mas era um pouco diferente, porque era diferente da maneira como eles estavam realmente, digamos, pegando toda uma casta, né, toda uma categoria e realmente colocando de maneira bastante submissa, né, a eles. Então, até então não era assim, mas tinha umas divisões, claro, né? Então, você tinha os membros livres, os membros comuns, né, enfim, de relacionados mais a comerciantes, né, a pessoas das profissões que a gente chama atualmente de profissões liberais, assim, né, profissões de artesãos também, enfim, comerciantes comuns e trabalhos relacionados mais a manuais de forma geral, mesmo eles não sendo muito hábeis, né, aqui. Temos uma casta, né,
um Varna, né, essa casta que chama de nobreza guerreira, né, que são os Kshatriya, e os líderes, né, que são os Rajan, não, os Maharaja, né, a gente chama em português até os Marajás, né, em português vai chegar para a gente com a palavra de os Marajás, né, mas é os Maharajas, né, aqui. E tem os Brahmanes, né, que é Brahmana, que dentre os quais, nem todos os Brahmanes, né, mas dentre os quais tem uma classe que é os sacerdotes, né, que é um grupo social mais distinto aqui. E nisso a gente vai ter os povos nativos. Então, futuramente, esses povos nativos, né, que eles estão entrando, vão ser aquela categoria que eles vão chamar de Shudra, nesses momentos, e vai ser aquela categoria que vai trabalhar mais com mão de obra, como artesãos, assim. Dentre outros grandes motivos, porque os áreas não tinham muitas habilidades manuais, em termos de cerâmica, de instrumentos, assim, então eles não tinham muito essa habilidade. Né? Por quê? Porque eles estavam mais no jogo ali, né, no projeto de expansão, né, de conquista e expansão de território. Né? Então, eles mais dominavam, pegavam uma certa riqueza do que se estabeleceram muito em termos de criar habilidades manuais ali. Né? Então, os povos nativos não. Já tinham isso, não tinha muito essa questão da expansão e tinham desenvolvido bastante essa capacidade de, enfim, como trabalhar, né, com os elementos da natureza, né, transformar uma matéria-prima em algo ali que é útil para a sociedade de algum modo. Né? Então, nesse sentido, né, aí lembrando, né, toda essa categorização que apareceu, né, então uma marca distintiva entre esses áreas, né, e os povos autóctones, né, que vão ser derrotados e subjugados, era essa cor, né, que a gente chama de Varna, né? Por quê? Porque como eles chegaram do leste europeu, os povos, né, autóctones ali, eles tinham uma cor bem mais escura do que os povos arianos que estavam chegando do leste europeu ali, né? Então a palavra para designar casta vai ser cor, né, Varna, né, no sânscrito. Então isso é muito interessante, na verdade, fica muito claro, né, que realmente é um sistema racial, né, é um sistema racista, na verdade, o desenvolvimento de castas na Índia. Né? E até hoje isso é muito forte, né? Isso aparece ainda em discriminação muito clara, em termos de o que é o padrão de beleza, o padrão de, enfim, tudo, né? Na Índia, em termos de cinema, de representatividade, né? Assim, e pessoas em posições de poder também, claro. Aí esse aqui é aquele grande e famoso verso, né, do Rig Veda também, não vou aprofundar tanto aqui, mas é legal a gente observar, que é isso, né? Aparece essa figura mitológica de Purusha, né? Então, o Purusha como a cabeça representa o Brahman, né? Que vem o conhecimento divino e o Dharma. Esse é um outro termo aqui, né? Novamente começa a voltar aqui, que é o que vai ser mais importante no Bhagavad Gita, né? Dharma. Então, tudo isso que a gente estava... Ele apareceu em outros momentos ali para trás que a gente estava falando, né? Então, Dharma, essa noção de dever, do que deve ser feito, né? Então, isso vem bem de antes, né? Então, o tronco e os braços, como essa casta, essa classe, né, casta dos guerreiros, os fortes, os nobres, né, essa questão da luta, da guerra, da administração do poder político, né, essa questão das mãos, do controle, né, essa simbologia, né. As coxas, que seriam os cidadãos comuns e livres, né, para os comércios e trocas em geral, e os pés, que seriam os artesãos, né, os trabalhadores manuais e os escravos, né, relacionados mais a trabalhos manuais de forma geral, enfim, carpinteiros, ceramistas e tudo mais. E, óbvio, tudo isso é pensado de uma maneira simbólica e ideológica, né? Então, hierárquica também, em termos de ascensão na sociedade, e em termos de Dharma, né? Então, qual que é o seu Dharma? Qual que é o seu dever? Qual é a sua função? Qual deve ser a sua função, a sua existência na sociedade? Né? Então, isso é criado de uma maneira muito de submissão, né? Um projeto, de certo modo, um projeto de submissão de um povo, né, que está chegando e está querendo controlar outros povos. Né? Então, aqui, pode falar. E passa na descendência, né? Um Brahmani, Exato. um pai Brahmani passa, se eu tiver só como é que fala? A gente já esqueci. Mas não tem como, não passa, você não pode querer virar Brahmani por, entre Sim. aspas... Sim, não, você não, por exemplo, não é um conhecimento, título, né? esforço, nada. Sim, ou um título, né? Por exemplo, se a gente vai ver isso na Idade Média, você tem a compra de títulos de nobreza, né? Por exemplo, né? Isso não existe aqui, realmente. Então, isso não tem como ser por um conhecimento, um estudo, né? Ou até por dinheiro, né? Pela compra de título, não. Então, isso não depende do dinheiro e nem do esforço, né? Em termos assim, você, na verdade, você não entra no círculo social.
né? Então é diferente. Então não é como se a escola ali é uma escola só para brahmanes, né? A outra escola ou profissionalização a gente pode pensar, né? Assim é para técnicos de shudras, né? Assim que vão saber carpintaria cerâmica, né? Guerreiros vão ser os guerreiros, né? Assim, então é bem específico as funções ali e não se transita, né? Assim, né? Não se transita nessa sociedade. Então é isso, que a gente fala, né? A mobilidade social, né? Na Índia é de uma vida para outra, né? Então é só na próxima vida que você pode nascer melhor, né? Assim, né? Ou dependendo se você fez algo não virtuoso, você pode nascer pior, né? Numa casta mais baixa. Então essa que é a grande esse aspecto trágico, né? E forte disso que você está condenado a estar ali naquela casta, né? E um comerciante, por exemplo, um filho de um comerciante, ele vai ser comerciante, ou ele pode virar um guerreiro, não? Não, é isso, ele não vai ser exato, ele vai ser o comerciante, né? Então ele não tem como, sei lá, também pagar o filho para entrar numa escola de Brahmani, sabe, para ele estudar e depois virar um sacerdote. Então isso não existe, né, nesse momento. Óbvio que exceções ocorriam, né? Assim, casamentos entre em castas diferentes também ocorriam, né? Mas isso era muita exceção e eram tabus, né, grandes também, né, aqui. Mas de forma geral era bem fechado, né, aqui. O que acontecia muito era relações entre os kshatriyas e os brahmanes, né? Então essa aliança, né, entre essas castas, os guerreiros e dos brahmanes, né? Porque é uma aliança entre um aspecto de filosofia ou de religião com administração e poder político. Né? Então, isso existia bastante e era bom para os dois lados, né? Digamos assim. Então, existia às vezes, casamentos mesmo assim, né? Deles, mas é isso, sempre cada um ali dentro das suas funções, né? Assim. Ali é 1500 da Era Comum, né? Que você colocou antes da Era Comum? Isso a gente está fazendo, isso foi a entrada, né? Então, 1500 foi o comecinho da entrada, mas agora a gente já está em 500, então foi mais ou menos 1000 anos, né? Então, agora para essa entrada, a gente já está em 500 da Era Comum, perdão, antes da Era Comum, né? Antes da Era Comum, tá. Então, 1000 anos de entrada no território que vai ser conhecido da Índia, né? Isso. Então, isso é bastante tempo, né? Assim, e algo curioso que eles tratam aqui, os historiadores, né, que ele fala, a original falta de habilidades artesanais entre os áreas védicos foi provavelmente uma das mais importantes razões para a emergência do sistema de castas, a qual foi feita para manter a superioridade social e política dos áreas. Ou seja, porque eles não sabiam fazer muitas coisas, né, em termos de instrumentos, de manuais, né, então eles criam um sistema ali para falar que na verdade, quem não sabe fazer, né, tem habilidades manuais é porque tem uma habilidade intelectual muito grande, e quem sabe, né, tem habilidade manual é porque é inferior, então vocês precisam trabalhar para a gente. Né? Então, é muito curioso essa explicação histórica, assim, que mostra realmente, né, eles não tinham muito, é um povo que não tinha muita essa habilidade artesanal, e chega em um povo que tinha, então se estabeleceu esse sistema de castas, e foi um dos grandes fatores, né, aqui. E tudo que está relacionado a isso, né? Que a gente pensa, por exemplo, dos elementos da natureza, né? Tudo que está ligado a fogo, terra, água, ar, então tudo que é relacionado à natureza, assim, relacionado a algo primitivo ou rude, né? Então, ou é impuro, né? E ao Shudras, né? Então, isso vai ser depois a grande revolução, digamos assim, a transgressão, igual a gente estava vendo, do tantrismo, né? Que na verdade não, né? Então tudo é divino, né? A natureza é divina, assim, mas tinha esse certo rompimento aqui, né? Que era reforçado constantemente por essa hierarquia social, né? Muito bem. Então isso é o que a gente já estava comentando, não vou ficar muito tempo aqui, já vou começar a entrar no outro momento, mas é isso, essa ligação, né, esse casamento entre o religioso e o político forte aqui para consolidar como uma dominação tanto bélica quanto ideológica, né, aqui. E nessa ideia também forte, né, eram os homens brahmanes que podiam tocar e ler os Vedas, né, interpretar os Vedas. Então tinha esse caráter muito grandioso e de pureza também existindo, né, aqui. E o importante aqui, né, que isso já começa a aparecer e vai aparecer no Mahabharata, vai aparecer no Bhagavad Gita de maneira diferente, é a ordem. Então, a ordem, manutenção da ordem, a manutenção do Dharma natural, né, do correto caminhar, do dever ser prescrito no universo. Então, hoje a gente tem uma interpretação de Dharma que pode ser bem diferente, né, em termos
de vocação, de entender o seu eu mais autêntico, né, nesse sentido. Mas ali não era essa busca individual, né, na verdade. Então era Dharma enquanto conformismo dentro do seu nascimento, né, conformismo dentro do seu destino, né. Então isso é muito forte, assim, e mesmo para os guerreiros, assim, né? Então o grande dilema moral, né, que a gente vê no Bhagavad Gita, é um guerreiro que não quer ser guerreiro, né? É o Arjuna que não quer atuar, né? Ele não quer matar, ele não quer guerrear, né? Então ele tá nesse momento de indecisão, né? Então ele está nessa hesitação. Então a grande conversa vai ser a partir disso, né? Se o guerreiro Arjuna não tivesse dúvida e fosse lá e guerreasse, não teria o Bhagavad Gita, né? Então o Bhagavad Gita só existe pela dúvida, né? Mas será que eu preciso fazer isso mesmo, né? Por que eu tenho que fazer isso, né? Aí surge toda a discussão filosófica, né? Então, isso, não vou me ater muito a esse slide aqui, mas é só para, em termos de a gente entender. Então, a gente tem esse período védico, que é o que a gente estava trabalhando, por volta de 2500 a 600, né? Constituição dos Vedas, constituição dos Upanishads, para a gente se localizar, né, cronologicamente onde a gente está. Então, os Upanishads enquanto especulações filosóficas, né, que não chega a ser o que a gente chama propriamente de filosofia, mas são especulações filosóficas. Começa a se perguntar pelo ser, pelo nascimento, pela morte, o que acontece, qual é o propósito de vida, né, o que devemos fazer no mundo. Então, essas perguntas começam a serem surgidas e respondidas, mas não ainda dentro de um sistema filosófico, digamos que depois vai se consolidar, o Yoga Sutra do começo ao fim bem feito, assim, né, bem coerente, assim, né, então o Vedanta, o Shivaisvakashmiya, né, então sistemas filosóficos, então são perguntas, indagações e respostas, mas em formas narrativas, assim, né, como a gente está vendo aqui, mitológicas, né, também. Então, a gente está justamente entrando no que seria um período épico, né? Então, esse é o período que a gente está, né, por volta de 600 antes da Era Comum até 200 na Era Comum já, né? Então, esse vai ser um grande florescer mesmo, né, de teorias, de grandes embates por causa disso também, né, de ortodoxias, heterodoxias, né, é um momento é um momento que a gente estava falando, de Alexandre o Grande, né, então é um momento que você está juntando culturas diferentes e tem uma efervescência cultural imensa, né, você vê Buda, né, qual que foi a grande rebeldia também de Buda, né, então a partir dessa pergunta da Maria, era um Brahmane ali que não queria ser Brahmane, né? Que abdicou do Brahmane, da casta, e foi para a vida comum, né? Digamos assim. Então, começam-se os grandes questionamentos das sociedades também, da sociedade aqui, das outras sociedades além da indiana, e isso, as grandes escolas de pensamento, as grandes filosofias, porque começamos a perguntar sobre o que é a vida e o que deve ser a vida, qual é a moral, como devemos agir e tudo mais, né? Então, é dentro desse grande contexto que surge, né, vão surgir essas obras, esses grandes épicos aqui, e especificamente esse grande épico, né, que chama Mahabharata, né? Então, Mahabharata vai se constituir mais ou menos por esse período, a gente vai explicar um pouco melhor, de 1000 a 400 antes da Era Comum aqui, né? Então, esses são os grandes épicos, que especificamente que a gente vai entrar nesse contexto que é o Mahabharata, dentro dele que está o Bhagavad Gita, né? Muito bem. E aqui tem, enfim, o Ramayana, que é um outro épico, tem o Manusmriti, que é o Código de Manu, né, questões mais legais e jurídicas, e depois as 6 escolas de filosofia, a gente, não é o caso agora, mas só para vocês entenderem mais ou menos onde a gente está, tá tudo nesse período acontecendo, né? Então, Samkhya, Yoga, Nyaya, Vaisheshya, Mimamsa, Vedanta, então tudo isso tá acontecendo nesse momento de Bhagavad Gita, tá? Então, quais são os grandes valores, né, indianos mais ortodoxos que vão aparecer, né? Então, agora já entrando mais especificamente nessa obra, né, que a gente vai trabalhar no Mahabharata e no Ramayana, né, aqui. Então, nós temos um forte núcleo familiar tradicional, né, que vai aparecer em determinado momento, ao mesmo tempo que cria-se uma grande idealização, ao mesmo tempo que cria uma grande submissão também das mulheres, né? Então o papel das mulheres, né? Então se idealiza as mulheres no sentido de grandes cantos de louvores das mulheres, mas a determinados tipos de mulheres, digamos, né? As mulheres que estão obedientes, as mulheres que estão em casa, as mulheres que têm o cabelo arrumado, né? Tem toda uma etiqueta ali do cabelo, da roupa, enfim, do propósito de vida ali, né? Então
esse é um momento de bastante afirmação e reafirmação diante de várias transgressões e dúvidas e contestações que estavam acontecendo aqui na época, né? E a gente vai ver justamente como o Mahabharata é uma grande representação disso, e como o Bhagavad Gita, ele está dentro do Mahabharata, mas ele é algo de fora também. Então a gente entende como uma narrativa de fora. Então a gente vai ver como isso se dá também, né? Por isso que ele é meio estranho até. O Bhagavad Gita, ele aparece como no meio do Mahabharata, assim, né? Tá dentro desse contexto, a gente só consegue entender dentro desse contexto, mas ele aparece como algo estranho ali. A gente vai observar por que isso acontece, né? Então, esse é o grande contexto aqui. Então, a gente está nesse grande contexto de respeito aos nobres, aos reis, né? Aos sacerdotes brahmanes, então tudo isso está acontecendo, né? Nesse momento. Justificativa de luta, isso é muito importante. Então, a gente vai ver essa grande justificativa de luta contra os povos bárbaros, né, entre aspas, e demoníacos, né? Então, essa ideia também de quem são os virtuosos, quem são os deuses, quem são os demônios, né? Então, isso é muito importante, né? Isso vai aparecer no Bhagavad Gita, aparece no Mahabharata, é muito forte isso. Então, com quem estamos guerreando, né? Quem que é os vilões, né? E os mocinhos, né? Quem que é o bem e quem que é o mal, né? Então, isso aparece aqui. E a gente vê esses 4 objetivos, né? 4 objetivos da vida de um homem, né? Que eles chamam aqui, que é um objetivo moral ou ético, né? Que a gente pode chamar de Dharma, o econômico, que é Artha, relacionados a prazeres, que é o Kama, e os espirituais, que é o Moksha. Né? Então isso aqui aparece nesses épicos também, né? Como um reforço, isso vai aparecer também no Bhagavad Gita. Né? Então esse local do Dharma é o que se tem que fazer, né? Corretamente. Né, é o ético. E o ético está dentro também, é o que resume tudo, né? O Dharma é o que engloba tudo. Mas um aspecto desse Dharma é o quê? É o econômico também. Então, é uma sustentação de uma sociedade, como essa sociedade se mantém, né, economicamente. O que a gente age que está contribuindo para essa sociedade. Né? Em termos de prazeres também. Então, o Dharma ali, por exemplo, do guerreiro vai ser diferente de um Brahmane recluso e ermitão. Né? Assim, então, o prazer em si mesmo não é condenável, né? Aqui. Então, quais prazeres? Né? É um prazer que está também integrado dentro do que a gente pode entender dentro dessa sociedade ali, né? Tanto que o grande conhecido livro, né, que é Kama Sutra, né, ele está dentro de uma ortodoxia, na verdade, né? Então ele mostra aspectos um pouco mais heterodoxos, mas ele está dentro do aspecto de ortodoxia, né? Porque na verdade o Kama Sutra, esse livro dos prazeres, né? Os sutras sobre os Kama, né? Sobre os prazeres, ele mostra o prazer de um ponto de vista também de como intensificar o prazer sob o ponto de vista da beleza, né, da pureza, do amor também. É um grande tratado sobre amor, na verdade, né, o Kama Sutra. Tem uma parte que é sobre sexualidade, né, assim, mas que é importante também no livro, mas grande parte é um tratado sobre amor também, né, assim. Então, então todos esses temas mais altivos aqui da sociedade aparecem como objetivos de uma vida completa, né, digamos assim. Né, na ideia deles, né? E espirituais, que seria o moksha, né? E aí sim, como moksha de um local de viveu toda essa vida, né? E ao final da vida você se retira, né? E é algo que vai acontecer também no Bhagavad Gita, no Mahabharata, né? Então todos esses personagens, né, que cumpriram o seu dever, cumpriram a sua função na sociedade, mas depois eles se retiram, né? Assim, para um outro estado da vida, né? E esses 4 estágios também da vida, né, que é importante, que então ali, digamos, eram os objetivos da vida, e aqui esse local dos estágios da vida, que vai ficar claro, que é isso, é um momento dos estudantes, né, que seria o brahmacharya, né, aqui, óbvio, estou falando mais especificamente relacionado aos brahmanes, né, aqui, né, essa constituição de um que chama de chefe de família, né, ali, enfim, constituir uma família, uma região que você já está aposentado, você ainda está dentro da sociedade, mas você não está trabalhando, e uma outra parte que você é um renunciante mesmo, porque você renuncia, você vai caminhar, você vai peregrinar, é uma outra via final. Né? Então, esses 4 estágios da vida, né? De uma vida altiva de um Brahmane, né? Por exemplo.
né? Os outros não, né? Os outros, digamos, sempre estão ali trabalhando, guerreando, assim, né? Então, os brahmanes que têm essa possibilidade de estar caminhando no final da vida para algo maior, né? Algo mais elevado espiritualmente, né? Enquanto os outros não, né? Se você está nessa outra classe, se você contribui bem, né? Aí numa outra vida você vai ter essa oportunidade, né? Mas não nessa, né? Então, essa que é a grande visão aqui também. Bruno, Uhum. é meio velado ainda essa coisa do Brahmani, né, na Índia, né? Parece que não existe, mas ainda existe, né? Eu fui fazer um mapa védico, né? E o cara que me levou, o cara que eu conheci lá, tudo me levou para fazer, ele falou assim, não, ele é Brahmani, não sei o que, já foi, e era todo aí, tinha os anéis, e o anel X, e a pedra, e Júpiter, e toda uma simbologia aí. Que eu acho que nos anos 50, né, foi extinta, né, as castas, não foi nos anos 50, mais ou menos? Foi a Constituição a elaboração da Constituição atual da Índia, né, pós Segunda Guerra Mundial, com a independência, sim. E a minha pergunta tem algumas, por exemplo, o fato que agora você mostrando essa coisa do estágio de vida, eu lembrei um pouco dessa tradição, né, de quando, né, a mulher casa, ela vai morar na casa dos pais do marido, né, e tem essa coisa dos filhos dormirem juntos depois, com os pais no quarto, não sei o que, isso é uma coisa, eu fiquei meio assim, achei super, né, a família toda, então tipo, o chefe de família, né, que é tá o filho, mas eles moram todos com o pai, então são várias casas, tudo juntinho, e moram com o pai senhor, né? Sim. Tá lá. Tem a ver com essa, ou não, essa tradição? Sim, tudo isso foi modificando, né, ao longo do tempo, né? Não sei atualmente como estava, e cada uma também vai criando a sua linha ali, né? Mas isso mostra esse caráter óbvio importante da família, né? Então, antes o que era representado às vezes por o que a gente pode ver nos grandes épicos enquanto palácios, né? Você tinha vários palácios ali na corte, aí sim, então você tinha um rei, né? E conforme o filho casava, você tinha também ali, né? Dentro do grande palácio, um local ali para o filho, com a esposa, e depois os filhos, né? Então, tudo isso era tudo junto mesmo, né? Mas de certo modo porque tinha mais espaço também. Se você pensar em termos de palácios, de cortes ali, né? Com pessoas com uma desigualdade social maior até, né, em termos de acumulação de riqueza, né. Algumas pessoas, óbvio, os brahmanes e os kshatris ainda vão ser os mais ricos, né, atualmente na Índia, né, assim, mas isso, alguns brahmanes, porque isso não é necessariamente algo relacionado a dinheiro, não, igual a gente falou, né, é uma questão de nascimento. Você pode encontrar brahmanes mais pobres, né, é mais difícil, mas pode ser que seja, né, assim. Mas normalmente não, mas pelo menos então uma classe média aí que consegue ter, às vezes, espaços maiores, né, para as pessoas também morar, né? Não chega a ser um palácio, mas esse caráter de poder a família morar junto ali, né? Então tem esse caráter forte também, né? Então isso se mantém ao longo do século, sim. Mas ainda é um certo tabu, né? Porque a ideia é que não se deveria falar ou nem se distinguir, ou não se perguntaria se você é um brahmane ou não numa entrevista de emprego, né, por exemplo, mas a gente sabe que isso às vezes acontece, né, as pessoas descobrem um pouco isso também, né, então você não deveria estar aqui, né, então, ou dependendo de como você chega, você sabe que a pessoa já não é dessa casa, então isso existe de uma forma bem velada e às vezes nem tão velada, assim, na Índia, né, mas acontece assim até hoje. Outra coisa que eu ia perguntar, não sei se você falou no comecinho, como é que foi a sua escolha para a gente estudar essa obra? Não sei se tem mais um aspecto mais tradicional, porque o tantrismo, porque as estrofes da pulsação, eu achei, digamos, com ideias mais modernas, mais Sim. arrojadas, né? Do que... Não Sim. sei se... É isso. A minha ideia foi justamente essa, né? Então, trazer uma volta, de certo modo, cronológica até, né, no tempo, assim, para o Mahabharata, e entender que o Bhagavad Gita, depois, ele vai, por ele não ter uma sistematicidade filosófica, né, porque a gente estava falando, várias outras correntes vão interpretar o Bhagavad Gita de diferentes maneiras, dependendo da lente. Então, eu vou trazer uma interpretação que mostra essa interpretação mais tradicional,
aqui também, né? Porque eu acho que é legal, porque a gente às vezes vê um Bhagavad Gita hoje que todo mundo fala qualquer coisa dele, assim, né? Então, por isso que essa obra, a escolha dessa obra também, que é uma obra muito polêmica, assim, também, qualquer um às vezes fala, qualquer um interpreta o que quiser dele, né? Então, uma volta para entender como eles realmente pensavam, né? Assim, uma parte, pelo menos, né? Ali, dessa tradição. E para mostrar também que dentro dessa tradição já tinha pessoas tendo interpretações diferentes, né? Então eu vou trabalhar, por exemplo, com vocês alguns comentários antigos, maneiras de comentar antiga ali da época, mas, por exemplo, vou trazer comentários do Abhinavagupta, que é justamente o ápice do Shivaísmo da Caxemira. Ele tem um comentário sobre o Bhagavad Gita, entendeu? Então todos os comentaram, basicamente, né? Então se você era um grande pensador, você vai comentar o Bhagavad Gita, né? De algum modo. Então tem um comentário que é isso, é o Abhinavagupta, né? Esse grande expoente do Shivaísmo da Caxemira, fazendo o seu comentário do Bhagavad Gita, né? Então como é que ele pega esses conceitos e traz isso para o tantrismo, né? Mas para vocês entenderem isso, né, é importante ter agora todo esse aporte aí do tantrismo, né, do shivaísmo, mas agora dá para a gente voltar com esses outros olhos, né? Então, para mim é sempre interessante isso, voltar para a tradição, entender como era, até para entender o quanto que a gente avança em relação a ela, né? Então, para mim foi isso, é uma obra que é gostosa, né, de se ler assim, e justamente porque isso, ela tem muitas interpretações possíveis. E a gente vai ver o porquê disso também, historicamente, né? Então, tem um sentido mesmo. Desde lá para trás, não é só agora, não. É isso. Boa. Então, as 4 castas, nessa hierarquia, a gente comentou. Boa. Então, aqui é o que a gente começaria, né? Na próxima aula, a gente vai começar a partir daqui. Então, vão ser que a gente realmente começa propriamente dito, o Mahabharata, que a gente vê os versos, os shlokas, assim, a etimologia, o que significa, tudo isso, né? Para a gente realmente entrar no Bhagavad Gita propriamente dito. E agora eu queria comentar, na verdade, um pouquinho com vocês. Então, tudo isso foi essa refrescada, né? Para a gente sair de um contexto ali, voltar cronologicamente, entender onde a gente está, né? Então, é isso. Quem chegou um pouquinho depois, aproveita para chegar ao começo da aula, que foi legal, que a gente pegou ali, trouxe mapa da Índia, assim, para a gente estar essa contextualizada, é bom. E agora, em termos de edições também, traduções, né, do Bhagavad Gita, como a gente estava falando. Ainda, claro, assim, as melhores traduções ainda são em inglês, mas agora a gente tem muita tradução interessante em português também, né, assim, então tem muitos comentários bons, assim, em 2000, assim, não era tanto, mas agora, 2020, tem muita obra, tem muita tradução diferente, pessoas boas, né, assim, e é difícil às vezes eu indicar uma, né, eu não tenho muita preferência, assim, no português, digamos assim, se pega uma que você se você goste, que você tem acesso. Assim, se você já tem uma, pode ser essa, não precisa adquirir uma outra assim, né? Eu vou depois passar para vocês, né? Hoje mesmo, no máximo amanhã, eu passo algumas que, tem essa aqui. O Mahabharata, por exemplo, tem versões resumidas do Mahabharata. O Mahabharata é gigante, agora a gente vai ver, né? Um dos maiores feitos da humanidade, né? Em termos de escrita. Mas tem versões resumidas, de 200 e poucas páginas, né? Em vez de 1000 páginas, né? Então, assim, é uma versão resumida dessa história, né? E o Bhagavad Gita é um trecho dentro dessa história, né? Então, eu vou passar algumas edições para vocês, mas aqui vocês estão, é bom, né? No sentido também de a gente até ter diferentes edições aqui, né? Então, olhei rapidamente ali o André trouxe, parece que é uma edição de mais relacionada a Hare Krishna. Então, assim, o Alex tinha falado outra, se não me engano. Então, assim, as que vocês tiverem, eu tenho algumas em PDF também, tá? Se vocês quiserem, eu posso colocar isso no grupo. E as que vocês tiverem é interessante, porque a maneira como traduz, aí vocês até olham, nossa, mas aqui a minha está escrito desse jeito, né? E aí é bom que vocês tragam isso para a gente conversar. Eu falo, beleza, então por que quer dizer isso, né? O que isso quer dizer? E a gente vai ver isso, porque eu vou trabalhar mais isso na próxima aula, mas é muito difícil saber quem escreveu o Bhagavad Gita e com que objetivo também se escreveu o Bhagavad Gita, né? Assim, porque ele realmente é como se fosse algo à parte, o estilo, os conceitos, assim, é muito diferente, né? Então, do que estava acontecendo. Antes era uma narrativa de guerreiros
e depois virou uma narrativa de filósofos, assim, de certo modo. Então, é diferente mesmo. Né? Isso que eu tinha falado do George Forrestein, né, aqui, que é um grande conhecedor da Índia de forma geral, e já escreveu sobre tantrismo, mas sob um ponto de vista moderno. Então, assim, cada um vai trazer as suas, né, edições e contribuições, então tá bem assim. Mas depois eu vou passar para vocês, né, para ter mais interesse e para ficar mais claro, assim, para eu só não mostrar o livro aqui. Mas eu mostro algumas, assim, online, que dá para adquirir, e outras também. Tem muita que se encontra o PDF também, mas tem muita gente que prefere ler, né? É mais fácil às vezes. Mas eu, por exemplo, que acabo lendo várias edições também ao mesmo tempo para comparar, então tem como ter todas, né? Então tem muita coisa online também. Então, tudo isso eu vou passar para vocês, e é isso. Então, a próxima aula a gente vai começar propriamente dito com texto assim mesmo, né? Com Mahabharata, entender esse contexto, com Bhagavad Gita, e é isso. Então a gente aproveita, vai ser Nunca peguei para dar do começo ao fim, lendo verso por verso também o Bhagavad Gita, então para mim também foi essa escolha nesse sentido, tipo, eu falei, não, quero dar do começo ao fim também, né, porque é um outro estudo, né, em termos de passar isso, né, então vai ser bem legal, assim, então tem muita coisa, né, então cada verso tem muita coisa para ser discutida, assim, tá? Ótimo. Só para não passar muito do tempo aqui, vamos dar uma respiradinha final aqui, a gente se organiza. A gente está fazendo essa retomada. Começando esse ano. Reafirmando, reconfirmando esse propósito de se conhecer mais, de se aprofundar mais nas nossas questões, as nossas perguntas individuais. Quanto mais profundas vão sendo, a gente vai observando que são também universais. A gente agradece a nossa possibilidade de estar aqui agora, nessa regularidade, com essa nossa escolha. De estarmos em um grupo de pesquisa, de aprofundamento, de conversa, de reflexões. É uma grande oportunidade. A gente agradece a nossa própria presença, agradece a presença das outras pessoas que estão aqui compartilhando esse espaço, essa presença com a gente. Outras pessoas que estão fazendo também depois online, as gravações. Faz 3 respirações grandes para integrar tudo isso. Muito bem. Agradecido pelo dia de hoje, por essa retomada. Então, foi acontecendo tantas coisas que eu nem fiz uma publicação, mas depois eu vou fazer uma publicação no Stories, fazendo uma chamada, assim, né? Porque é uma nova obra, um novo ciclo também, então eu vou fazer isso. Fica à vontade também para contar a outras pessoas, né? Que a gente está começando um outro ciclo também, então é legal. E é isso. A gente vai se falando. Vou parar a gravação aqui, mas muito agradecido aí pela confiança e pela retomada de todo mundo. Valeu. Obrigada, Bruno. Tá com saudade. Rosana, tá com saudade de você.